Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de grande relevância, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Dr. Guilherme Almeida, vamos aqui sempre falando de uma maneira informal, mas com sempre muita informação relevante para o nosso dia a dia de carreira, né? De atuação. E estamos numa série aí falando de inteligência artificial e da nossa ferramenta de inteligência artificial médica, que é o Atlas. Mais uma vez aqui, doutor Guilherme, fala para mim, tem usado muito o Atlas? Pô, uso direto, o tempo todo, todos os dias. Inclusive, Áureo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diagnósticos diferenciais. Isso. Eu, como bom professor de semiologia e propedêutica médica, ensino para os meus alunos que propedêutica médica nada mais é do que todo o processo que o médico exerce ao trabalhar. Né? Quando uma propedêutica de fazer um bolo é quais ingredientes você usa, qual ordem você faz. A propedêutica médica é composta por anamnese, depois exame físico, você elabora uma lista de problemas, dá diagnósticos sindrômicos, anatômicos, funcionais, elabora suas hipóteses diagnósticas, vai fazer exames complementares para refutar ou aproximar o seu diagnóstico, elaborar uma lista de diagnósticos diferenciais e, logicamente, você dar o diagnóstico, instituir o tratamento, avaliar a evolução e dar o prognóstico do paciente. De todos esses itens da propedêutica médica, talvez o ouro ali, a coisa mais preciosa que nós tenhamos na medicina mental do médico é o processo diagnóstico. Isso talvez as inteligências artificiais não dão respostas exatas, mas elas te auxiliam a chegar no diagnóstico. Tratamento, você pede o tratamento, ela te dá. Interação, você pede a interação, ela te dá. Infusão em dripping, você pede, ela te dá. Agora, dar um diagnóstico preciso de um caso clínico, isso é uma questão que a responsabilidade recai muito mais pesada sobre o médico. Mas não significa que o nosso copiloto clínico não te auxilie nesse processo, correto, Áureo? Com certeza, né? Principalmente no diagnóstico de doenças que você nunca viu, por exemplo, ou de doenças que não são comuns na nossa atuação, né? E que estão lá no livro, né? E você já deve ter lido sobre essa doença, mas você não lembra no seu dia a dia, né? Então, com um conjunto, às vezes, de dados, né, de sinais clínicos, de provas de exames complementares, informações epidemiológicas, certamente o Atlas pode te ajudar em várias e várias situações, desde situações mais comuns, te ajudando, por exemplo, como prosseguir na tua propedêutica, né, quais exames você vai solicitar para esclarecer ou chegar mais perto do esclarecimento diagnóstico, quanto te dá hipóteses formuladas ali que você pode não ter pensado. Né? Então vamos desafiar o Atlas para ver se ele nos ajuda em alguns casos? Vamos lá, com certeza. Então vamos lá. Novamente ali, já MedCode aberto. Você vai passar um caso tipo Dr. House para ele? Não, por enquanto não. Vamos lá. Fala aí então. Paciente com dispneia súbita, dor torácica, hipotensão e taquicardia. Quais os diagnósticos diferenciais e como conduzir esse caso? Pô, essa daí para o cardiologista não tá difícil não, hein? Pensei que você vinha com um negócio mais complexo aí de... Vamos começar do digno nível de easy. Dr. House. Vamos começar do easy. Do easy, mas que é relativamente comum. O pessoal em casa já deve estar pensando, complexo, será que complexo. tem um TEP aí? Exatamente. Entra no diagnóstico diferencial. Será que tem uma síndrome coronariana aguda, uma também dissecção de aorta? Tudo isso. São E aí, o que o Atlas respondeu para gente? Problemas graves, né? Então vamos lá. Diante de dispneia súbita, dor torácica, hipotensão e taquicardia, fundamental investigar a causa base. Embolia pulmonar, insuficiência cardíaca descompensada, sepse, anemia, são condições que podem cursar com taquicardia secundária e devem ser consideradas. E aí ele fala de diagnósticos diferenciais, né? Embolia, insuficiência cardíaca descompensada, sepse, anemia, estresse físico ou emocional, e te sugere aí como conduzir o caso, né? Te sugerindo aí as fontes onde você consultar, né? O guia de tratamentos, etc. Pergunta a ele quais exames complementares nós podemos realizar.
Que exames complementares a gente pode realizar para chegar a um diagnóstico mais preciso? Ele aqui foi econômico na resposta, né? Até porque também a gente foi econômico Até no porque, caso. até porque em casos de dispneia súbita e dor torácica, além de taquicardia e hipotensão, tromboembolismo pulmonar certamente está entre os primeiros. A dissecção Pra aórtica, mim, um dos né? primeiros, se não for o primeiro, A né? dissecção aórtica, ela vai dar uma dor dilacerante, né? E aí a gente provavelmente valorizaria muito mais a dor, né? Síndrome coronariana aguda, as dores características típicas, né? Aqui, ó, o áudio ali não saiu muito bem, né? Saiu ali um exato 15 anos, não sei o que, porque a gente estava conversando no início do áudio. Mas ele entendeu. Então, a abordagem inicial deve focar na estabilização hemodinâmica, protocolo ABCDE, né, que a gente já ouve falar também de muito tempo, e na investigação de causas de choque com alta suspeita para TEP maciço, síndrome coronariana aguda, Dissecção de aorta, tamponamento, dissecção de aorta. Então, ele fala ali da abordagem inicial, né, monitorização, acesso venoso, suporte ventilatório, suporte circulatório com droga vasoativa se necessitar. Os principais diagnósticos diferenciais. Isso, choque obstrutivo, TEP, etc. Tamponamento, pneumotórax. E mais embaixo ele vai te dizer, provavelmente, quais exames. Está lá, ó. Exame imediato, eletro, né? Primeiro de tudo. É rápido, é fácil. Até 5 minutos, de preferência. Ultrassonografia point of care, cada vez mais POCUS. presente na nossa rotina também, o POCUS, né? E os exames laboratoriais, né? Gasometria, troponina, dedímero, BNP. Exames de imagem. Assim vai, depois os exames de imagem. Né? Angiotomografia de tórax, enfim, tomografia, raio-x, né? Então ele basicamente conseguiu conduzir aí, me ajudar a conduzir esse caso clínico. Exatamente. Vamos tentar um outro febre, dor e icterícia? Vamos lá, peraí. Fala aí. Atlas, quais diagnósticos diferenciais para um quadro clínico de febre, dor e icterícia? Tríade de Charcot, né? E aí tem um leque de diagnósticos aí, né? Cirúrgicos e clínicos, né? Infecciosos ou não. A tríade de Charcot clássica, né? Mas também tem diagnósticos diferenciais com hepatite, colecistite, com síndrome de mirise, que pode dar icterícia, né? A colecistite não dá icterícia, mas o mirise dá. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar. Abscesso hepático. Se ele vai ser só clínico ou ele vai ser cirurgião também. Tríade de febre, dor hipocôndrio direito e icterícia. Tríade de Charcot. Apresentação clássica de colangite aguda. E os diferenciais? Vamos ver se ele empatou comigo. Colangite aguda, coledocolitíase, neoplasias bilipancreáticas, colecistite aguda, causas hepáticas, hepatite virais, alcoólica, abscesso hepático, causas infecciosas, que foi o que eu levantei ali, leptospirose, né? Malária e febre amarela, sepse, de outro foco com disfunção hepática. Agora, lógico, se você aumentar as informações epidemiológicas, ele vai direcionar, já que a gente aqui, a nossa ideia é colocar casos bem amplos aí para tentar explorar o máximo possível aí das respostas do Atlas, né? E aqui ele já bota a abordagem diagnóstica, né, inicial, né? Inclusive orientando o exame físico, né? Isso, exame físico aqui, ó. Procurar por sinais de irritação peritoneal, sinal de Murphy para colecistite. Clássico também da semiologia, né? Exames laboratoriais, de imagem, etc. E com as referências embaixo, sempre as referências. E aí, quer pegar um caso mais cabeludo? Vamos lá, vamos pegar um quadro digno de Dr. House? Vamos lá, dor abdominal, polineuropatia e dermatite por fotoexposição. Peraí. Quer testar esse? Descreve aí então melhor aí, vai. Paciente de quantos anos? Atlas, mulher de 30 anos com quadro de dor abdominal, polineuropatia difusa e dermatite por fotoexposição. Quais os principais diagnósticos diferenciais? Se ele salvou o diálogo adequado. Eu estou falando de longe, né? O áudio está do outro lado da mesa. Capta, pô. Eu quero testar esse, escreve aí. Então melhora aí, vai. Paciente, quantos anos? Atlas, mulher de 30 anos, pegou tudo. Tá tudo aqui, ele vai seguir com certeza. Esse daí já é um caso pro Dr. House já, hein? Não tá fácil, não. Eu lembro que alguns anos atrás, né? Antes das IAs, como tem hoje, antes do Atlas também, eu tive no Gafre uma paciente no meu plantão, era plantonista do CTI,
e chegou, a gente recebeu uma paciente regulada, né, do Hospital Carlos Chagas até, uma menina de 20 e poucos anos, 26 anos de Ele idade. parou de ver, porque você tirou... Não, tá aqui, já tá Aí. aqui já, mas deixa eu acabar de contar a história, que essa é boa também. E aí, naquela época, a gente não tinha inteligência artificial, usava uma ferramenta que existe até hoje também, que é a Isabel Healthcare, o nome da ferramenta, né? E essa ferramenta foi batizada justamente por causa de uma paciente que a ferramenta ajudou a diagnosticar, né? E hoje a gente tem o Atlas no nosso celular, né? Não precisa de outra ferramenta. Saiu porfiria? Vamos lá, vamos pro app. De prima. Porfiria variegata. Variegata, tá ali. Esse caso que eu ia contar, né, que eu usei essa ferramenta, também era uma porfiria também. Porfiria é uma coisa bem, assim, relativamente rara, né? É um dos assuntos mais difíceis da mais medicina. difíceis da medicina. E aqui muita gente morre sem diagnóstico, né? No caso que eu falei era isso aqui, porfiria aguda intermitente. E ele não causa as lesões cutâneas. Não causa. Não causa as lesões cutâneas. A paciente que eu atendi, não. Mas é um dos casos mais difíceis, porque causa uma tetraparesia, uma tetraplegia. A pessoa morre em insuficiência respiratória. Agora, lógico, polineuropatia numa mulher com 30 anos, dor abdominal podendo sugerir uma serosite e lesão cutânea por fotoexposição, você vai pensar em lúpus. E é o que vem aqui no diagnóstico diferencial. É o primeiro diagnóstico diferencial ali, fora a porfiria, né? Lúpus eritematoso sistêmico. E aí ele descreve o porquê, né? Dor abdominal, pela serosite, a polineuropatia, fotossensibilidade. Agora, forçando a amizade, alguns medicamentos também podem causar dor abdominal, lesão por fotoexposição. Também, intoxicações, né? Intoxicação por chumbo, ó. Isso. Saturnismo. Chumbo. E assim vai. E aí ele te sugere como que você vai fazer ali a abordagem diagnóstica, né? Dados da história que você deve valorizar, né? Ele começa como a gente aprendeu, né? A gente começa o diagnóstico pela anamnese, uma aula de propedêutica, não é isso? Uma aula de propedêutica. Depois os exames de triagem e assim vai. E aí, Áureo, o que você achou do Atlas como uma ferramenta de auxílio aos diagnósticos diferenciais? Eu me senti em uma sessão clínica aqui com o Atlas. É isso aí. Então, assim, é uma ferramenta e tanto. A gente não precisa usar outras ferramentas de diagnóstico diferencial, você pode trocar ideia com ela, né? Se você não está satisfeito com alguma informação, por exemplo, né? Tipo, e como é que eu vou diferenciar o lúpus da porfiria? Ele vai te dizer, olha, o lúpus, você vai pedir o exame tal, você vai pedir lá um FAN, você vai pedir... E assim vai. Para casos difíceis, uma ferramenta sensacional, o Atlas. Sensacional. Né? Imagina você naquela sessão clínica da faculdade, com aqueles professores eméritos, aquele caso que já está há 2 meses sem solução. A gente ia virar Jedi, né, cara? Ia achar que a gente estava com sabre de luz. Com o Atlas na mão. Um sabre de luz, pô. Jedi. Ia ser uma coisa assim injusta, né, amigo? Ia ser. Mas a gente ia ser visto como um ser sobrenatural, né? Mas essa é a nova medicina. A medicina em que você tem o seu copiloto clínico na palma da sua mão. Baixa o Medcode, testa o Atlas. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quer dar as palavras finais, amigo? Só mostrar, né, mais uma vez aí o quanto essa ferramenta vem para ajudar a gente, né? Eu sou usuário de aplicativos médicos já de muito tempo, de inteligência artificial também, praticamente desde que lançou, né? Eu comecei a usar em 2023, em janeiro de 2023, né? Quando o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022. Então, desde sempre eu uso, né? E as LLMs, né? Esses modelos de inteligência artificial, melhoraram muito, mas ainda tem o grande problema da alucinação, né? E eu, por exemplo, testei lá o ChatGPT numa época, eu perguntei qual era o nome do médico que pisou na Lua. E ele me respondeu, né? Obviamente com um nome que não existe, né? Não tem nenhum médico que pisou na Lua. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e a Atlas tem esse cuidado, né? O Atlas tem esse cuidado de ter informação médica confiável, atualizada, né? E referenciada, pesquisada e, sempre dentro da base de dados médica e auditada por nós, né? Nós somos 3 médicos hoje que auditamos esse material aí o tempo todo. Mais, né? Os especialistas. Mais, né? Os especialistas. Então, assim, é uma ferramenta que veio para ficar mesmo. E eu tenho utilizado muito. É o que eu falei aqui até em episódios anteriores, né? Eu não uso mais aquele monte de ferramenta para fazer um monte de coisa em relação à medicina. É só o Atlas, né? Não precisa mais de uma ferramenta para interação, uma para dose, uma para lembrar o tratamento, uma para diagnóstico diferencial.
Nada disso, né? Até artigos científicos a gente consegue com Atlas, mas vamos deixar isso para próximos episódios, né? Beleza, pessoal. Um abraço e até semana que vem.